Fala Santos, bom dia, sábado, 10º dia da quaresma, um quarto da quaresma já se foi, né? Que bom que estamos juntos nessa jornada aí, que possamos estar seguindo rumo até os 40 dias. Eu sou o Bruno Eu sou a Carol. e nós somos do Pode Santo. Hoje a palavra que nós vamos meditar está em Mateus 5, do 43 ao 48. Ela vai ser um complemento um pouco da passagem que foi dita ontem. Então, Mateus 5, do 43 ao 48. Vamos lá? Proclamação do Evangelho de Jesus segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Eu, porém, lhes digo: amem os seus inimigos e rezem por aqueles que perseguem vocês. Assim vocês se tornarão filhos do Pai que está no céu, porque ele faz o sol nascer sobre os maus e os bons, e a chuva cair sobre os justos e injustos. Pois, se vocês amam somente aqueles que os amam, que recompensa vocês terão? Os cobradores de impostos não fazem a mesma coisa? E se vocês cumprimentam somente seus irmãos, o que é que vocês fazem de extraordinário? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Portanto, sejam perfeitos, como é perfeito o Pai de vocês que está no céu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aqui só para a gente começar, né? Vamos lembrar que diante dessa passagem, assim como nós temos muitas vezes que tolerar as diferenças das pessoas, das outras pessoas, né? O que nos incomoda das outras pessoas, também as outras pessoas precisam também tolerar as nossas, né? Vamos colocar aqui, acabamos tendo as nossas limitações, as nossas imperfeições também, e que a gente fica só achando que os outros têm que nos tolerar, né? Só nós que temos que tolerar os outros, mas os outros precisam estar nos tolerando também, né? Jesus começa dizendo, né? Ouvistes o que foi dito, né? Ouviste o que foi dito. Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Então aqui Jesus vem nos convidar a quebrar esse paradigma, né? Realmente do que ouviste o que foi dito. A decisão aqui é pelo amor, né? E nessa questão da decisão do amor, não, assim, muitas vezes precisa conviver com, com a pessoa, mas não precisa ficar adulando a pessoa, né? A decisão aqui o que que é? É não ter ódio pela pessoa, né? Não desejar o mal, não retribuir na mesma moeda, orar pela pessoa. A Carol falou muito ontem sobre essa questão de orar pelo próximo, orar por aqueles que nos fazem mal realmente. Deus ama porque é a natureza dele. Deus se coloca aqui, né? Sede perfeitos como o Pai do céu é perfeito, né? Aqui a palavra vem dizer que Deus é amor, né? A natureza de Deus é amar. E é nesse sentido que Jesus vem nos dizer para sermos parecidos com o Pai, no amor. O amor aqui, o ser desperfeito, não é questão de não errar no dia a dia, é questão de ter maturidade, né? Não agir por impulso, não viver de vingança, não deixar o coração se endurecer. É nesse sentido que a palavra de hoje vem nos chamar para ser. Então vamos à meditação de hoje? A meditação de hoje era bem curtinha, né? Amar como Jesus ama, transforma tudo. E o propósito de hoje é o amor concreto, rezar por quem dói e silêncio interior. Eu pausei aqui porque rezar por quem dói é uma frase que soa um pouco estranho, né? Mas no caso, como eu expliquei para vocês ontem, eu tinha no meu coração que eu tinha que levar os nomes das pessoas que me prejudicaram, que não estão conseguindo me entender e entender o meu propósito no trabalho. E não estou querendo dizer que elas estão totalmente erradas, mas que a maneira como tudo aconteceu é nítido que existe uma necessidade de oração ali, não era só humano pelo humano. Então eu levei mesmo na paróquia, depois a gente pode até fazer
um vídeo só pela questão do acolhimento das paróquias, né, aqui em São José. É difícil. Cristo tem poder, né, gente? Mas eu levei lá na paróquia, minha paróquia é Nossa Senhora da Soledade, falo mesmo, aqui a gente vai dar nome pra tudo, viu, gente? Aqui a gente é sincero. Então, assim, levei, eram 4 ou 5 nomes, não, 4, porque uma pessoa nem presenciou, então eu coloquei os 4 nomes dessas pessoas que eu queria orar, né? Eu de manhã eu já acendi uma vela aqui, porque eu tenho esse costume, né? Isso é um costume que às vezes a gente perdeu com o tempo, né? De acender uma vela para o anjo da guarda da pessoa, e a gente acender uma vela para o nosso próprio anjo. E por que a vela, né? Para simbolizar esse para tudo. Vamos orar, vamos colocar o pensamento em Deus, o fogo, ele vem iluminar o que está em trevas. Então, assim, coloquei e confesso que eu me senti bem melhor. E aí, de manhãzinha, a hora que eu vi que a secretaria da paróquia estava aberta, peguei meus filhos, enfiei no carro, os 2, e fui lá e deixei lá os 4 nomes. A moça até assustou, né? O que é isso? Ah, é aniversário? Não, não é aniversário, é ação de graças. Eu falei pra vocês, eu tenho esse costume já faz um tempo já. Não sei se alguém me disse, foi minha avó, ou se Deus tocou no meu coração, mas eu sei que resolve. Resolve porque a missa é o ápice da vida do cristão católico. Ali é o sacrifício do próprio Jesus através do Padre, que se torna o próprio Cristo para nós e faz a consagração da água em vinho, do pão, né, em carne. Então a gente tem que dar esse valor à missa, né? Então eu coloquei esses 4 nomes das pessoas com quem eu trabalho esse ano em oração e falei para Deus, falei, olha, Senhor, me machuca lembrar. Então quando eu li agora aqui, rezar por quem dói, essas são as pessoas que quando eu lembro ainda me dói o que aconteceu. Né? Quando eu lembro eu ainda penso assim, poxa, podia ter feito melhor? Podia, mas elas também podiam ter feito um pouquinho melhor, sabe? 50-50, sim. Então é isso, que você faça esse ato de amor concreto, em primeiro lugar, né? Se existe algo que você possa fazer concretamente, que você escolha o amor, né? Porque é fácil pra gente ficar com raiva. Eu fiquei com muita raiva no dia que tudo aconteceu, fiquei com raiva, desabafei, falei na orelha do Bruno não escuta, deixa pra lá, coisa de marido. Falei mais com umas 3, 4 pessoas, mas a hora que eu calei e falei só com Deus, ele me deu discernimento. Falei, reza, filha, reza, porque é só o que você pode fazer. E aí eu vou fazer isso, né? Esse amor concreto, eu escolho amar como Deus me ama, como Jesus amou e nos ama. E essa escolha é entender que eles não sabem o que eles estão fazendo, eles não fazem ideia do que criaram, muitas vezes contra você, contra mim, mas a gente não pode ficar alimentando essa raiva, esse rancor, essa mágoa. Então que a gente faça esse propósito hoje de amar concretamente, falar, Senhor, eu não consigo. Eu por mim mesma não consigo, mas se o Senhor me der o teu Espírito Santo, eu vou conseguir sim, eu vou amar quem eu tiver que amar, não importa o que fizeram pra mim, ou o que estejam fazendo pra mim, ou falando de mim por aí, seja quem for, eu escolho o amor. Rezar por essas pessoas e o silêncio interior. Então, assim, no momento da raiva, a gente fala mesmo e tem que falar, né? Faz parte até, se você for procurar uma terapia, que é muito bom, você tem que falar. E falar, e é basicamente isso, você vai ficar falando dos seus problemas até ressignificar aquilo, né? E quem está recebendo a sua fala, né, o psicólogo no caso, ele não vai te dar um caminho, assim, faz assim. Não, ele quer que você entenda pelos seus pensamentos como você deve viver. Não curto muito essa pegada, confesso, mas é isso, basicamente, bem resumidamente aqui como leiga, né? Então você tem que falar no começo para desabafar, para colocar para fora, mas depois, gente, que você já se acalmou, que você deixou o seu humano para lá, que você está tentando ser uma pessoa espiritual, tentando viver a quaresma, viver o dia a dia de um cristão católico corretamente, você tem que fazer o seu silêncio interior, que é o quê? Ontem eu tive a oportunidade, porque eu encontrei com uma colega de trabalho, não desse trabalho específico, mas de outros anos,
E eu podia ter falado mal dessas 4 pessoas. Podia ter falado, olha, aquela pessoa que é minha chefe fez isso, fez aquilo pra mim. Olha, aquele outro cara que é meu chefe fez aquilo, não fez nada, não me defendeu, não ficou do meu lado. Mas eu falei, não. Só elogiei, só disse coisas boas. Escolhi silenciar o que me machuca, silenciar o que eu acho que tá errado. E só falei e profetizei coisas boas, porque é isso. Falei, a gente tem que lembrar que a gente pode sim mover montanhas, é só a gente acreditar. Então eu acredito que o dia que eu voltar pro trabalho vai estar tudo melhor, vai estar tudo bem, então eu tenho que semear coisas boas. Então eu tô falando bem de todo mundo, só Deus sabe as coisas de ruim que eu penso sobre eles. Mas todo o resto do mundo, todas as pessoas, tirando o Bruno, vão acreditar que eles são maravilhosos, porque é assim que eu quero que eles sejam pra mim um dia. Amém? E se vocês pegarem os últimos 2 vídeos, principalmente, né? Se quiser dar uma repassada depois, todos eles têm se linkado. Né? Ontem nós falamos dessa questão de pedir para o Senhor nos purificar o nosso coração. E a maneira para chegar nessa passagem de hoje tem que passar pelo vídeo de ontem, tem que passar por esse momento de ontem de pedir ao Espírito Santo que nos purifique. O Espírito Santo é água purificadora, é vento que transforma realmente, né? Você viu que ela pegou e falou que chegou um momento que ela teve que orar e descansar no Senhor. Somente esse descanso no Senhor realmente que nos leva a este momento para estarmos preparados, porque não é fácil. Vamos ser bem realistas, não é fácil, né? Mas o Senhor nos prepara e nos conduz para estarmos nesse momento. Amém? Amém. Então, teu domingo seja extremamente abençoado, né? Dê aquela passada no sacrário, vá à missa. O Senhor lá te espera. Amém? Bom final de semana, viu? Deus abençoe. Salve Maria.